Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo, ele é de número 334. Creio que eu tenha anunciado o número errado, mas esse é o de número 334, mas também eles exigem demais, né, dos nossos neurônios. Então, o vídeo anterior é 333, esse agora é 334. Diálogo com a Sombra, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. A vontade que tenho é de gravar uns 200 vídeos nesta noite. Esse tema, ele é maravilhoso por demais. Mas é preciso pontualidade, disciplina. Então, aqui, Hermínio Miranda, ele continua dizendo: mutilações terríveis, culminando com as mais dolorosas ocorrências de zoantropia. Nós já, nos vídeos anteriores, nós tentamos esclarecer um pouquinho a respeito da zoantropia, da licantropia e também do fauno, né? Então, todo esse processo não passa-se de uma obsessão e, em alguns casos, quando foge o controle do paciente, como no caso de Nabucodonosor, podemos sim usar o termo possessão, porque o espírito, ele se apossa não do corpo, mas ele se apossa por alguns instantes do raciocínio, do bom senso, mas devido àquele indivíduo trazer de existências passadas e praticar a imoralidade fora dos desígnios das leis divinas. Aí é natural. Agora, aqueles seres que traz, sabe que trouxe com ele, aquele ser que abre a malinha e conta quantos mil vícios ele trouxe para esta existência. E que ele pensa assim: essa mala é a consciência minha. Porque Kardec interroga os bons espíritos onde encontra-se escritas as leis de Deus. Os bons espíritos respondem: na consciência. Então essa mala é simbólica. Todo mundo sabe que essa mala é simbólica. Todo mundo sabe que trouxe. Então quem sabe que trouxe, procura trabalhar. Procurando hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Desejas se transformar num santo ou numa santa, numa existência? Está perdendo seu tempo, meu bem. Porque uma que santo não existe. Perfeito é Deus. É Jesus. Deus no ilimitado, Jesus no limitado. O restante encontra-se em processo de evolução, é natural.
igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então é preciso trabalhar aos pouquinhos. Agora, é preciso entender uma coisa. Que cometamos delitos diferentes, que cometamos delitos novos e não repitamos os mesmos erros de ontem. Você conseguiu entender o que eu quis dizer? Porque muitas pessoas é embasada nessa filosofia do Espiritismo, que é desígnio de Deus, devemos hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Pois bem, a pessoa pensa assim, hoje eu tenho que ser melhor que ontem. Mas ela pensa assim, que fiz de errado ontem? Nós já estamos no tema já. Isso mostra todo o desequilíbrio da alma. Por isso que os seres caem na mão do chefe das trevas e passa por um processo de hipnose, de indução, de transformação na zoantropia e na licantropia. E adentrando para o fauno e por aí em diante, mula sem cabeça e tudo quanto é coisa. E perambulando aí na erraticidade e também no corpo físico, porque conforme dissemos no vídeo anterior, quantos milhões de pessoas no corpo físico que se dizem racionais na iguaria da feijoada. Racionais na iguaria do chouriço, sangue de animal. Isso é o reflexo das trevas. Então, vejamos, todos esses seres que vivem nessa desculpa, vou tentar explicar de uma forma assim bem clarinha para você. Bom, a doutrina dos Espíritos nos esclarece que hoje nós devemos ser melhor que ontem. Hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Pois bem, quais os males que cometi de errado hoje? A pessoa coloca num papel. Hoje eu cobicei alguém. Hoje eu paquerei alguém. Hoje eu desejei alguém. Eu vou usar só isso. Tá bom. Tudo bem. Hoje melhor que ontem, mas observe. Ontem a pessoa também cobiçou alguém. Ontem a pessoa paquerou alguém. Ontem a pessoa sentiu aquela fantasia, aquela ilusão, as mesmas de hoje. Então não vale repetir os mesmos defeitos. Porque se dessa forma, quando que a pessoa consegue, ou melhor, conseguirá se desvincular dessa pobreza de espírito? Pois hoje a pessoa cometeu os mesmos erros de ontem. E pensa assim, o importante é que nos encontramos em processo de evolução, né? Mas está havendo evolução aí? Cadê o esforço? Mas amanhã, a pessoa paquera, a pessoa cobiça, a pessoa pratica os mesmos desejos, as fantasias, as mesmas ilusões. Observe uma coisa, meu amigo, minha amiga, meu bem. Espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta.
aguenta o quê? Reforma íntima, mudança de caráter, de atitude. Em todos os sentidos. Se desejas representar Jesus na terra, haja conforme Jesus agiu. Haja como Jesus agiu. Faça conforme Jesus fez. Ah, mas Jesus é Jesus. O mal da humanidade é essa desculpa. Chico era Chico. Jesus era Jesus. Mas será que os desígnios de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não os praticou há 2000 anos atrás aqui na Terra? Então não tem desculpa. Acontece que o desculpismo leva as pessoas a pensar dessa forma. Ah, mas Jesus é Jesus. Eu sou eu. Eu sou um pobre de um espírito ignorante. Quem disse isso? Quem disse que você é um pobre de um espírito ignorante? Ignorante é aquele que acaba de ser criado por Deus. Simples e ignorante. Ignorante de conhecimento dos desígnios do Criador. Ignorante de que há pela frente um horizonte infinito onde ele pode galgar. Ele desconhece que há pela frente. Simples, humilde, ignorante de conhecimento. Esse sim pode bater no peito e dizer: eu não tenho conhecimento de que há à minha frente horizontes e mais horizontes. Como eu posso dizer, esse pode bater no peito e dizer: eu desconheço que há pela minha frente rios. Peixinho de André Luiz, você se lembra? Eu desconheço que há pela frente rios, riachos, cachoeiras, oceanos, bilhões de espécies de seres, quadrúpedes, bípedes, répteis, enfim. Esse é o ignorante de que isso tudo existe. Mas a partir do momento que ele dá o primeiro passo, ele já não pode bater no peito e dizer que ele é ignorante. Porque ele conseguiu dar o primeiro passo. Antes ele não sabia nem que podia mudar o passo. Conforme ele se movimentou, ele descobriu que ele consegue dar o primeiro passo. Então, quem diz que não tem conhecimento é desculpismo. Quem bate no peito e que diz que é um ignorante é desculpismo. Porque hoje, com a facilidade que existe, as pessoas acessam tudo quanto é sites inapropriados à evolução. Sites que desevangeliza a alma. Sites que desevangeliza a alma.
Mas é engraçado que ele sabe muito bem acessar os sites que conseguem enfermar a sua alma cada vez mais. Por quê? Por quê? É interessante, não é? Então isso é desculpismo. Quando alguém estiver dizendo algo a você, pense, desconheça essa matéria, mas hei de estudá-la. Ah, desconheço, mas hei de estudá-la. Eu vou estudar essa matéria. Aí a pessoa diz assim para você: você tem conhecimento dessa matéria? Não, eu sou um ignorante. Eu não tenho conhecimento de nada. Mas por que você não acessa os sites assim e entra nesse assunto? Ai, olha, não tenho paciência. Mas é interessante, né? A pessoa não tem paciência de se evangelizar nos sites. Mas daí meia hora você está observando a pessoa, se é masculino, num site visualizando cenas feminina. Se é feminina, num site visualizando cenas de masculinos. Mas com o desculpismo de que não consegue estudar. Onde é que está o erro aí? É o desculpismo. Por isso que dissemos, espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta. Mudança de hábito, de atitude, de comportamento. Espiritismo é compromisso, é responsabilidade. Compromisso com a verdade. Responsabilidade com a disciplina. O espiritismo é coisa séria. Espiritismo é a joia, depois de todos os minerais lapidado por Hipólito Leão de Rivail, o que sobrou depois da purificação e da lapidação chama-se Espiritismo. Leis de Deus, porque o Espiritismo é lei de Deus. As leis de Deus todas contidas nas 5 obras básicas. Então Hermínio Miranda, ele continua dizendo assim: terríveis, mutilações terríveis, culminando com as mais dolorosas ocorrências de zootropia. Já explicamos, né? Então ele narra aqui um caso. Vimos linhas atrás alguns exemplos de mutilação provocada por ratos e baratas. O que muitas pessoas não sabem é que esses espíritos que auto se denominam chefe das trevas, eles pegam esses espíritos animal que desencarnam aqui no corpo físico, seres das drogas, das prostituições, seres que encontram e que se encontravam na contramão dos desígnios de Deus. Esses chefes das trevas pegam esses seres
e trancafiam eles todos em masmorras, nas cidades das trevas. Pense num castelo. Todo castelo possui masmorras. Todos. Sem exceção de nenhum. Inclusive os da terra. Então lá esses espíritos trancafiam esses espíritos primitivos lá, para que depois, na hora certa, eles os torturam através da zoantropia, através do processo do magnetismo, da hipnose, da indução. Só que funciona mais ou menos da seguinte forma: são tantos espíritos, mas são tantos espíritos nestas masmorras, nas cidades das trevas, que você não tem noção. São milhões de espíritos trancafiados nas masmorras, nas cidades das trevas. Que uma vez colocado numa cela, numa jaula, ali naquele porão tido como masmorra, tem espíritos que permanecem ali 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos, trancafiado ali, como se diz o ditado, na terra, sem ver o sol nascer. Escuridão, 25 horas por dia, porque não é nem 24 horas. A única claridade é quando lá os escravos, como eles também, mas separados, para poder levar alimento a eles, que lá descem aqueles porões com, vamos dizer assim, um chumaço de fogo bruxulenta, clareando aquela escuridão. Olha o que acontece durante aquele período. Milhões de ratos e baratas ali transitam em meio a eles, porque eles urinam, eles defecam dentro daquelas jaulas, ali, naquele submundo. Eles não saem para suas necessidades fisiológicas. E os ratos entram ali para poder se alimentar dos dejetos deles. E como eles rolam para lá, para cá, os seres, esses sujam todos de fezes, de urina. É natural que quando eles adormecem, os ratos que ali vão em busca daqueles dejetos, ao se alimentar dos dejetos, acaba corroendo até o perispírito daquele indivíduo. Observa. Vimos linhas atrás alguns exemplos de mutilação provocada por ratos e baratas. É tão fácil isso aqui, não é, gente? Nós só precisamos... Vou repetir. Vimos linhas atrás alguns exemplos de mutilação provocada por ratos e baratas em masmorras tenebrosas do mundo trágico das dores que acabei de dizer.
Não sou eu que estou dizendo, por mais que já vivenciei isso. Vivenciamos quase que constantemente. Mas, nesse livro magnífico de Hermínio Corrêa Miranda, Deformações, aqui à nossa frente se encontra esse relato pronto. O nosso único trabalho é relembrar tudo que já vivenciamos e mais alguns casos que presenciamos e aqui oferecer ao telespectador. Nada mais que isso. Então, chegou ao final de mais um vídeo. Até o próximo dia.